Exatamente. E, professora, Não. eu ia destacar nesse sentido a movimentação que houve em 1982 com a Convenção do Mar na Jamaica, de criação até mesmo de um tribunal diferente do Tribunal da Haia, para se afastar daquela aparente dominação, o que levou os Estados Unidos e a União Soviética no primeiro momento a não participarem da Convenção do Mar. Os Estados Unidos até hoje não são parte. E talvez esses países precisassem, os países que agora buscam uma melhor divisão, como o professor colocou, criar esse terceiro no direito internacional, nas relações internacionais, que hoje está ausente, né? Esse mediador que não tem a força. A ONU não tem a força que deveria ou que poderia ter, e a gente fica com essa situação, parece que nesse momento ainda mal estruturada. Agora, uma outra questão que eu queria colocar, professora, e a todos nós aqui, eu percebo que a manifestação, especialmente a manifestação do Egito e a colocação no primeiro momento, ou pelo menos nas notícias que vieram no primeiro momento, da postura das Forças Armadas egípcias, né, de não se intrometerem naquela questão, mesmo havendo uma ordem do governo para impedir as manifestações. Eu não imagino que no Brasil isso acontecesse. Eu imagino que no Brasil as Forças Armadas seguiriam as ordens. Eu não sei se estou equivocado. Talvez isso não acontecesse se a gente tivesse rediscutido a ditadura militar, como a gente não fez, né? O Supremo Tribunal Federal colocou uma pedra na questão da anistia e passou adiante o tema. O que nós, brasileiros, temos mais que aprender com esses movimentos? Porque é certo que, vindo para cá, para o estúdio, a gente só consegue vir de carro, a gente não consegue vir de outra forma, de um transporte coletivo. O que a gente precisa aprender? Olha, eu pensando assim um pouco nessa questão aí das Forças Armadas, né? O tempo todo acompanhando o processo, o desenrolar do processo no Egito, que foi o que mais chamou a atenção, né? Ficou muito evidente na mídia, embora tenha começado na Tunísia, o ato em si, mas foi algo que nos surpreendeu. Era sempre o olhar do que aconteceria com as Forças Armadas, né? Estaria mostrando, e aí recuperando só um pedacinho daquela pergunta que você fez no primeiro bloco ainda, do papel do governo americano nesse jogo, como que ele iria movimentar os seus, porque o apoio das Forças Armadas poderia estar mostrando para que lado também o governo americano estaria pendendo em função de algum tipo de apoio ou qualquer coisa que o valha. E num primeiro momento, as Forças Armadas ficaram neutras e depois falaram, não queremos. Então, ela foi junto com o movimento popular. Ela defendeu o espaço territorial, controlando, mantendo ou tentando reduzir um pouco, atender um pouco a questão que estava sendo reivindicada. Fazendo um contraponto com a Líbia, é assustador como as Forças Armadas estão se colocando. É assustador a maneira como... É assustador no sentido de o espaço aí para a redemocratização está muito mais distante, porque aí você tem uma força fortemente armada, representando interesses fortemente constituídos, que a gente sabe que não é o grupo mais americano, pró-americano, e que falou, não, vou defender com unhas e dentes o nosso petróleo, eles são os quartos produtores. Eles têm uma força muito grande. Então, nesse processo, essa ditadura, derrotá-la vai exigir um esforço popular muito maior, e eu não sei se ele será... É aquela coisa que a gente estava falando do tempo histórico, do tempo cronológico para o desenrolar do processo. Talvez esse movimento marque, mas lá na frente é que ele vai gerar... Porque o poder de resistência do sofrimento também é muito grande, né? Permite colocar um adendo histórico para entender a questão das Forças Armadas, pelo menos no caso do Egito. Os regimes de ditadura lá, a partir do Sadat, depois Mubarak manteve, eles sabiam muito bem que as Forças Armadas, pela sua história, pela sua cultura, e pela própria Constituição, não têm um papel de manter a ordem interna. Ela tem um papel de defender o país contra forças externas. Então, nem a Constituição permitiria isso.
Mas o mais importante disso, que esses ditadores achavam, e isso causou problema interno, inclusive dentro das Forças Armadas, irritou as Forças Armadas, esses ditadores entenderam que, para manter a própria segurança deles como regime, eles têm que ter forças internas para ter esse papel, que é a Polícia Central, né? Além dos órgãos de inteligência, coisas assim. Então, se nós pegamos uma comparação numérica, o máximo permitido para as Forças Armadas do Egito, a partir de um acordo Oslo de paz entre o Egito e Israel, com a sua custódia e o patrocínio dos Estados Unidos, o máximo das Forças Armadas é de 480 mil pessoas. No entanto, o Egito, até 2, 3 semanas atrás, tinha mais de 1.600.000 policiais. Então, ele não precisava das Forças Armadas para se proteger. Ele precisava da polícia para se proteger. E se as Forças Armadas resolveram entrar ao lado da população, ele acreditava que o exército de profissionais contratados para a opressão, que ele chama de polícias centrais, teriam garantido a proteção dele. Então, com essa concepção e com as mudanças na Constituição que ele fez, tirando direitos democráticos, direito de expressão, direitos de formação de partidos de oposição e por aí vai, com essa Constituição fantoche que ele fez, ele achava que ele estaria totalmente seguro. Ele esqueceu que a força da juventude, a força da sociedade civil é que nem um furacão. Não há 1.600.000 soldados que consigam enfrentar isso. Então, essa é uma situação que traz para nós, inclusive, como o exterior interfere na composição das suas próprias instituições dentro do seu país. Aí entra a questão da soberania e por aí vai. E interfere nessas situações. Exatamente. Aí que há uma interferência muito forte, né? Exatamente. E aí é a arrogância de que essa ditadura eu protejo porque ela é boazinha. Exatamente. E essa não, essa eu ajudo a bater. Exatamente. Então, e aí fica desigual, né? É verdade, é verdade. A grande questão das Forças Armadas ainda está em aberto, não é isso? Se nós chamarmos, resumimos as Forças Armadas com Exército, não é isso? A questão que se discute hoje é se realmente vai ocorrer uma transformação no sentido de, no Egito, no caso específico, aí, de se instaurar um regime democrático, com poder para as forças civis, ou se vai ser um regime democrático pleno, no caso, o poder nas forças civis, ou se vai ser um regime tutelado pelos militares. Essa é a grande questão. Não é isso? Isso que ficou num primeiro momento questão. Com essa... Se nós pegarmos historicamente, por exemplo, as Forças Armadas daqui da América do Sul, durante as décadas de 60 e 70, onde então pipocaram aqui os regimes ditatoriais militares, nós vamos notar que houve uma mudança de papel nessas instituições. Essas instituições, ao invés de se preocuparem e de atenderem a sua função fundamental básica de defesa do território contra o inimigo externo, passa a defender aqueles que detêm o poder contra um inimigo interno. Percebe? Então elas são transformadas em polícias internas. É mais ou menos parecido com o que está ocorrendo ocorreu com o Egito durante o regime Mubarak. Só um adendozinho, uma coisa que foi colocado, que nessa discussão do como essas instituições se fortalecem para cumprir agora um papel democrático, eu acho que é interessante a gente refletir um pouco sobre como que surge a cultura da democracia mesmo, Como é que pessoas que durante nós mesmo aqui tivemos um tempo de aprendizado para entender até que a nossa forma de votar está equivocada. Antes a gente brigava para votar. Uma vez que votamos, não, agora estamos votando, mas espera aí, de que forma estamos votando? Então, a construção dessa cultura democrática, eu acho que também o grande conflito dos jovens é que eles foram para fora, viram a cultura democrática e falaram, espera aí, aqui está tudo errado. Eu acho que essa coisa do ser tutelado é quem vai tutelar
esses aprendizes de democracia, né, para criar essas instituições, para que elas funcionem, porque elas são um reflexo também da própria experiência. Agora, todos os movimentos populares equivalem para mim a uma caderneta de poupança política. Ou seja, é um saldo que se acumula. Se acumula, né? E que um dia vai servir. E tem que servir. E, portanto, nós não esperamos que todo o Oriente Médio hoje se transforme numa região totalmente democratizada, né? Mas está somando, né? Uns vão sair antes, outros vão sair depois, outros vão demorar um pouco mais, mas está se acumulando os saldos, né? Eu acho que a globalização, né, e o avanço tecnológico, apesar dos seus defeitos que nós já mencionamos, mas em compensação está fazendo com que os povos todos se conheçam melhor. E isso vai acelerando o processo da democratização. Com certeza. Vai soprando também. Né? Exatamente. Chega muito mais pelas ondas lá da Exatamente. internet, sei lá que ondas são, mas chegam todas. Né? Exatamente. Bom, eu queria agradecer aos participantes da nossa mesa, do nosso debate. Queria agradecer também a quem nos assiste por nos dar essa atenção e esperamos, né, ter contribuído para esclarecimento desse tema. Estamos aqui, portanto, no programa Campinas, os Desafios da Metrópole, discutindo especificamente os acontecimentos recentes do norte da África, dos países do norte da África, do Oriente Médio, nessa luta por democracia, nessa luta popular por democracia. Muito nos honra a participação do professor Mohamed Habib, do professor Vicente Contador, da professora Eliane Navarro Rosandiski, e queria agradecer e muito obrigado.